Boa noite, comecemos. Acreditem, se quiserem, o tópico que a gente vai falar, Bezrat Hashem, hoje à noite, fiquei pensando comigo mesmo, pelo menos pelo que eu lembro, das centenas, Baruch Hashem, de Shurim, que a gente teve a oportunidade de falar, e aproveitando, esses Shurim estão disponíveis no nosso aplicativo, procurem por Caraguila, ou Spotify, procurem por Caraguila também, ou no nosso site, procurem por Caraguila em vídeo também. A gente tem esse Shurim, e dentre os inúmeros temas que a gente falou, a gente talvez tenha falado uma vez, eu nem lembro se a gente falou, sobre o tema que a gente vai abordar hoje à noite. Daqui a gente vê o quanto, meus queridos, que a Torá Kedoshá é infinita, e sempre a gente pode encontrar algo que a gente não falou, e abordar ele, não só abordar, ver qual é a vontade de Akadosh Baruch Hu sobre esse tópico. Começamos por aqui. Eu sempre gosto de olhar para a Torá de uma forma verdadeira. O que quer dizer isso? Eu estudei nos Estados Unidos e o meu Rosh Yeshiva, que devo muito a ele, sempre me falava o seguinte: olha, se você tem alguma pergunta no Humash, então procure uma resposta. Se a resposta for boa, ok. E se a resposta não for boa, continue com a pergunta. Não deixe que uma resposta ruim destrua essa pergunta ou responda, entre aspas, essa pergunta, porque se a resposta ela é forçada, vamos falar assim no português claro, então essa não é a resposta que Hashem quer. Continue com a pergunta e Bezrat Hashem, algum dia a resposta aparecerá. Eu queria que a gente abordasse a pergunta a seguir no mesmo enfoque, que foi assim que eu aprendi. É o seguinte: tem um pasuk e tem um Rashi que eu acho que ele é assustador. Óbvio que no bom sentido, assustador quer dizer uau, mas o Rashi, ele é assustador. Esse Rashi específico, óbvio com todo respeito. Assustador quer dizer ele é surpreendente. Se a gente for encarar ele de forma verdadeira, se a gente for falar coisas bonitinhas, ok, ele passa, uma gemátria talvez, mas o pshat, a tradução do Rashi, ela é osso, ela é difícil. A primeira instância. A qual Rashi eu me refiro? Ao Rashi, famoso, primeiro pasuk de Parashat Chayei Sarah. Explico para vocês. No primeiro pasuk de Parashat Chayei Sarah, consta a seguinte informação: Vayu Chayei Sarah mea shana, Sarah viveu, esposa de Avram Avinu, 100 anos, ve'esrim shana, e 20 anos, ve'sheva shanim, e 7 anos. Então ela viveu 127 anos. Termina o pasuk dizendo, Shene Chayei Sarah. Esses são os anos da vida de Sarah. Então Rashi fica um pouco assustado com o seguinte conceito. O pasuk começa falando os anos de vida de Sarah eram 127. E termina o pasuk dizendo, ops, esses são os anos da vida de Sarah. Merci beaucoup, thanks a lot. É óbvio. Se a gente falar para alguém, olha, esses são os carros que fulano tem. Carro A, carro B e carro C. Estes são os carros de fulano. Habibi, por que o pasuk repete que esses são os carros dele? É óbvio que se a gente está falando sobre os carros de fulano, o pasuk não precisa reiterar que esses são os carros de fulano. No caso de Sarah, esses são os anos da vida de Sarah, 127, 127, ops, esses são os anos da vida de Sarah. Por que essa redundância? Rashi fica muito preocupado com isso, e Rashi fica assustado, ele fala, olha, por que tem essa redundância? Diz Rashi para a gente o seguinte, já entendi por que repetiu, Rashi diz. O fim, quando Rashi diz que o fim repetiu de novo, né? Esses são os anos da vida de Sarah, diz Rashi 3 palavras, Kulam Shavim Letová, para ensinar para a gente que todos os anos de Sarah foram bons. Quer dizer, no seguinte, no começo do passuco falou algo fato, puft. Quantos anos? RG dela, total, 127 anos de vida. Ok. Agora, atenção. Shene Chayei Sarah, que é o fim do passuco, que de novo menciona quanto tempo ela viveu, para falar para a gente, olha, é um pacote só. Foram anos maravilhosos. Todos. Kulam. All of them. Shavim Letová. Eles foram maravilhosos.
Interessante o Rashi, e a gente continua para o próximo Rashi. Mas espera aí, um minutinho. Eu não vou continuar para o próximo Rashi, eu vou estacionar aqui com vocês. E vocês, Bezat Hashem, comigo. Eu comecei a olhar no Humash. Isso me apareceu nas férias de julho. Eu comecei a estudar um pouquinho e algumas coisas que eu tenho um pouco mais de tempo nas férias e surgiu essa pergunta quando eu estava escutando um shiur. Um minuto. Sará, Kulam Shavim Letová, foi tudo on the rocks, todos os anos foram maravilhosos? Acompanhem comigo. Quando Avraham Avinu tinha 75 anos, Sará tinha 10 anos a menos, ela tinha 65, Avraham Avinu, Lech Lecha, Hashem fala para Avraham Avinu, vai embora, sai da tua terra. Avraham Avinu sai com a esposa dele, Sará, eles vão em direção ao Egito. Quando eles vão em direção ao Egito, logo que eles chegam lá, o Passuco fala para a gente, Vatukach Aisha Bet Paro. A essa mulher, Sará, que era maravilhosa fisicamente e espiritualmente também, mas fisicamente ela era maravilhosa. Então, essa mulher, Sará, foi raptada, sequestrada, seduzida pelo Paró, que ele tentou. Só que Hashem protegeu ela, como consta isso em Bereshit, no Perek 12, Pasuk 34. Então, o primeiro episódio, Sará já foi sequestrada e tentaram seduzir essa senhora, que era Neviá, uma profetisa. Não conseguiu, porque Hashem protegeu. Posteriormente, 2 capítulos depois, no capítulo 16, em Bereshit isso, Pasuk 1, o Pasuk conta pra gente o seguinte, Vesarai eshet Avram lo yaleda. A esposa de Avraham Avinu, que era Sará, essa mesma que a gente falou que Kulam Shavim Leotovat teve uma vida maravilhosa, não tinha filhos. Uma esposa sem filhos, casada, 10, 20, 30 anos, que tristeza. Avraham Avinu pega uma concubina, vamos chamar assim, Hagar, e tem filhos com ela. Quando Sará vê isso, ela fica muito chateada. Vatomer Sarai el Avram, Hamasi Alecha. Falou Sará para Avraham Avinu, naquele momento ainda chamada de Sarai, não Sará, Hamasi Alecha. Tem um julgamento aqui para você, Avraham Avinu. Como você tem filho com ela e não comigo? E eu, esqueceu de mim? Não rezou por mim? Tentem imaginar a dor de Sará. Então, Sará foi sequestrada por Paró. Sará, anos sem ter filho. Ela entrega uma mulher, Hagar, para Avraham Avinu, tem filhos, chamado Ismael, o filho. Sará fica muito sentida. Olha quantos percalços e dificuldades azedas mesmo ela teve na vida dela. Avraham Avinu depois nasce Ismael. Avraham Avinu tem 86 anos de idade quando nasce Ismael. E Sará, já que tem 10 anos a menos, tem 76. Continuam sem filhos, Avraham e Sará. 13 anos depois, ou seja, Avraham Avinu está com 99 anos de idade e Sará 89 anos de idade. 89, o corpo da mulher já é mais fraco, já é difícil de reproduzir, a mulher já perde o ciclo dela, como o Rashi menciona para a gente isso no Humash. O que acontece em Parashat Lech Lecha, agora, capítulo 17, Pasuk 1, Avraham Avinu tem 99 anos de idade e avisa que Sará vai ter um filho. Nesse momento ela ri, porque ela fala, como que meu corpo, do jeito que está, é capaz de produzir um filho? Eu tenho uma idade avançada, eu não consigo mais. Foi um milagre. Ok, agora a vida vai ficar boa. Sonho se concretizou de Sará ter um filho, deixar uma continuidade para o mundo. A semente de todo o Bnei Israel, que nós viemos dela. Somos descendentes de Sará. Mas ainda não. Sará e Avraham Avinu, depois dessa novidade que eles vão ter um filho juntos, eles vão para um lugar chamado a terra dos Filistим, ou Filisteus, tanto faz. Avimelech, que era o rei, vê Sará como ela era bonita, mesmo que agora ela já tinha 90 anos de idade. O que acontece? Esse rei sequestra ela também, como aconteceu antes, no Egito, para tentar ter relações físicas com ela, e mais uma vez Hashem protege ela dessa dificuldade. Isso acontece em Parashat Vayera. Meus queridos, uma dificuldade atrás da outra, é uma manchete difícil sobre Sará atrás da outra. Aí ela tem um filho. Quem é o filho? Mabruk Yitzhak. Acompanhem comigo. Tão
difícil foi a novidade que ela teve um filho, porque ela já estava casada com Avraham com dezenas de anos, e agora com 90 anos ela tem um filho. Todo mundo falou, já sei. Ela teve passado a noite com Avimelech. Então deve ser que esse filho aí, Yitzhak, é parecido com Avimelech. Deve ser que ele nasceu de Avimelech. E não de Avraham Avinu, porque Avraham Avinu estava casado faz muitos anos e nunca teve um filho com ela. De repente, Avimelech sequestra ela por uma noite e depois de meses ela fica grávida e tem um filho. Opa, ela tem um filho depois de meses, desculpa. Então deve ser que ela ficou grávida com Avimelech. Hashem faz um milagre para que Yitzhak pareça fisicamente com Avraham Avinu e Avraham Avinu com Yitzhak. Por quê? Para não falarem que Sará teve um filho com Avimelech e não veio de Avraham. Pessoal, tentem vivenciar as dificuldades que essa senhora Neviá, primeira matriarca, Sará passou. E, como se não bastassem, eu vou resumindo, e por aqui a gente vai terminando, senão a gente vai cansar, eu entendo perfeitamente, mas se a gente vai cansar das dificuldades, escutar as dificuldades dela de uma forma muito sucinta, imagina ela. Sará tem um filho, Yitzhak, e esse filho mora com outro filho de Avraham Avinu, Ishmael. E aí, Ishmael está fazendo idolatria. Sará fica muito triste. Já nasceu o filho, ela ainda tem que se deparar com a situação de ter um outro menino nascendo na casa, chamado Ishmael, filho do marido dela, no caso Avraham, e esse menino fazendo idolatria, possivelmente influenciando aquele filho tão querido chamado Yitzhak. Depois de 37 anos, hoje Yitzhak tem 37 anos. Sará vê seu filho crescendo, que maravilha, mas ele ainda não casou. Uma mãe vê um filho com 37 anos não casado, deve ser um susto grande. Vai para Kedat Yitzhak com 37 anos de idade. Acompanhe comigo. E no fim de Parashat Vayera, a gente sabe que aí Sará escuta que Yitzhak teve a Kedah, com essa notícia ela falece. Ou seja, Sará teve um filho, passou por tudo o que passou, teve um filho, 37 anos ainda não casou, ela escuta que o filho foi para Kedat Yitzhak, achou que o filho faleceu, nessa notícia ela, falece, e ela nem vê o filho dela casar. Sará nunca virou avó, nunca teve netos, enquanto ela estava em vida. Rashi fala para a gente, sabe por que repetiu? São os anos da vida de Sará, 127, esses são os anos da vida de Sará, diz Rashi, eu tenho uma luz. Kulam, Shavim Letová, foram todos anos maravilhosos. Essa é a tradução, não mude a tradução. Kulam, todos, Shavim foram igualmente, eu completaria, me desculpem, lerá, difíceis, ruins. Pelo menos parve. Mas matzometza. Rashi diz, Kulam Shavim Letová, todos os anos foram bons. Não, o que Rashi quis dizer é que... Como assim quis dizer? Rashi não quis dizer, Rashi era um Rishon, Rashi é um gigante, ele não quis dizer, ele disse o que ele quis dizer. O que ele falou é o que ele quis dizer. Se o Rashi talvez mais seja um dos ou mais assustador que está na Torá, se a gente for encarar ele de verdade. Eu fui procurar no Rashi, que muitas vezes o Rashi traz o quote sobre o Passuk, que ele traz de uma Gemara, de um Midrash. Nesse caso, o Rashi falou isso dele próprio. Não é uma Gemara, não é um Midrash, e daí por diante. Então, fiquei pensando comigo mesmo, óbvio que Rashi está certo. Claro, a gente não precisa nem falar disso, mas de onde Rashi tirou isso? E como Rashi, me permitam, entre aspas, ousou falar que Sará Kulam Shavim Letová. Todos os anos foram maravilhosos. A gente, quando tem uma pessoa que viveu 127 anos e teve muitas dificuldades, a gente fala sobre ela, os Rabanim falam sobre elas, olha, foi uma pessoa que recebeu muitas dificuldades. Mas não fala Kulam Shavim Letová, seria até insensível. Foi uma pessoa que teve dificuldades, recebeu elas com amor de Hashem, mas não Kulam Shavim Letová. Todos os anos foram maravilhosos. Não é verdade, é Mutzi Shemra, aparentemente. A resposta vem por aqui e eu acho que tem um legado powerzíssimo para cada um de nós. Hashem criou o ser humano, cada um de nós, especialmente nós Yehudim, de uma forma, e a gente
Antes de falar o que eu quero falar, uma introduçãozinha, nós decidimos se a gente quer desenvolver habilidades que a Hashem nos deu a possibilidade de desenvolver ou não. Repito, a gente pode trabalhar as nossas habilidades ou falar, eu não quero. Livre-arbítrio, coisa mais magnífica do mundo. Mas a gente precisa saber que a gente tem essas habilidades. E uma delas é o que eu queria falar hoje à noite, Bezerra Hashem, com vocês. É o seguinte, Kadosh Baruch Hu deu para a pessoa o poder de fazer atos. A gente pode acordar de manhã, cortar uma árvore e destruir ela. A gente pode acordar de manhã e plantar uma árvore e construir o mundo. E N são os exemplos, e acho que já é claro isso. São atos que o ser humano tem a possibilidade de exercer sobre o mundo. Construindo ou destruindo. Mas a mesma coisa não é só nos atos. Existe algo chamado sentimentos. É isso mesmo. O Rashi dá uma dica para a gente, e eu faço questão de falar em letras maiúsculas, isso não é o principal, a gente vai desenvolver, mas o Rashi já dá uma luz para a gente. Não é o principal, mas com o desenvolver do Shiur, vocês vão ver que é isso mesmo. O Rashi falou sobre Sarah, Kulam Shavim Letová. Kulam, todos os anos que ela teve, Shavim, foram igualmente Letová, magníficos, bons. A gente fez a pergunta, depois de todas essas dificuldades, não foram Kulam Shavim Letová. Pessoal, peguem a primeira letra do Kulam Shavim Letová. Chaf, Kulam, Chaf, Shavim, Shin, e Lamed, e Letová, sorry, Lamed. Chaf, mais uma vez, Kulam, Chaf, Shavim, Shin, Letová, Lamed. Chaf, Shin e Lamed, essas três letras formam a palavra Sechel, intelecto. E daí, vejam só a luz. Intelecto, o cérebro, o Kodesh HaKodashim que cada um de nós tem, que é o cérebro da pessoa. Nós temos o poder, Rashi está ensinando para a gente, algo powerosíssimo. Nós temos o poder, queridos, de controlar os nossos sentimentos. Os nossos atos, é óbvio. A gente vê isso. Se não fosse óbvio, que agora seja. Os nossos atos, eles estão no nosso controle. Eu posso querer fazer ou deixar de fazer. Ser ou deixar de ser. Ir ou deixar de ir. Os nossos pensamentos estão também no nosso controle. E os nossos sentimentos também. Talvez no mundo afora não é tão claro isso e nem todos concordam. Mas a Torá Kedoshá é taxativa, Kulam Shavim Letová. Eu desenvolvo isso com vocês. Tudo que a gente sente, a gente pode canalizar isso para sentir o que é correto e deixar de sentir o que é incorreto. É um trabalho, óbvio que demora anos, mas a gente tem a chave do cofre, dos pensamentos e dos sentimentos. Sará teve uma vida com muitas turbulências, como a gente mencionou há pouco. Diz Rashi Kulam Shavim Letová. E só Kadosh Baruch Hu pode testemunhar isso, e Rashi viu isso, porque Rashi inteiro foi escrito, assim diz o Ramban para a gente, Nachmani diz, com nevoá, com profecia. Então Rashi podia falar isso. Rashi falou o que falou, é como se Hashem estivesse falando. Ou melhor, é isso que Hashem falou. Quando o Pasuk repetiu, esses são os anos de Sará, Rashi entendeu que é isso que Hashem falou para a gente. Foram anos magníficos, porque senão não precisava repetir. Agora, como que Sará viu todas essas dificuldades que foram difíceis demais, não ter filhos? Ter filho e não ver o filho casar, não ver os netos, ser sequestrada 2 vezes, morar o filho na casa de um idólatra, que era tudo que Avram e Sará eram contra. Como que Kulam Shavim Letová? Como é possível isso? E só Hashem pode testemunhar isso. Deve ser que Sará viu que havia um bem maior e não algo que ela estava vendo com os olhos como a gente vê na nossa frente. Ela via de uma forma mais macro os acontecimentos que aconteciam com ela. Óbvio que mesmo para Sará foram desconfortáveis, porque Sará era uma neviá, certeza, a gente nem tem ideia do que uma profetisa, do quem foi Sará, mas ela não deixava de ser um ser humano. E um ser humano, quando tem dificuldade, ele sim sente um desconforto. Mas Sará teve um level, um upgrade sobre isso, que ela conseguia ver
Tudo isso, meus queridos, como de uma forma muito mais macro e não limitada ao que o olho enxerga naquele momento. Sará ficou desconfortável quando ela sabia que ela não tinha filhos. E quando Hagar teve um filho com Avram Avinu, como a gente mencionou. Sará ficou desconfortável com certeza quando ela foi capturada no Egito. Capturada pelos Plishtim. Certeza? Sará falou para Avram Avinu, Hamasi alecha. Eu estou chateada, Avram Avinu, que você teve um filho com Hagar e não comigo. Mas, esse é o sentimento da pessoa. O acontecimento impactou ela e a pessoa tem sentimentos. Agora, Sará, atenção à pérola, não deixou isso que Rashi vai ensinar para a gente, todos esses acontecimentos, não todos, um a um, porque todos é foi cada um, ela trabalhou sobre isso, que deixassem ela de mau humor. Deixassem ela, eu estou de mal com Hashem. Não. Diz Rashi, Kulam Shavim Letová, essa é a novidade do Rashi. Sará em nenhum momento reclamou, porque ela entendeu que apesar que sim era desconfortável, porque mais uma vez ela era um ser humano, todo ser humano tem direito de sentir sentimentos, e tem o privilégio de, se ele quiser ou ela quiser, estar em touch com nossos sentimentos, mas Sará nunca falou para Hashem, como você me faz uma coisa dessa? E para isso precisa de muito trabalho, mas nós temos este poder na nossa mão. Por isso que a gente lê esse passuco de Chai Sará todos os anos, em todos os lugares do mundo, para toda a eternidade da história do mundo. Intelectualmente falando, Sará não perdeu a vista panorâmica do mundo, que tem um bem maior para tudo isso, mesmo que ela não entendia, e ela não esqueceu de Akadosh Baruch Hu. Em nenhum momento Sará perdeu a emuná dela. Isso tudo é o racional onde Sará entendeu isso de uma forma magna. Agora, e a emoção, isso que é o Hidush, a novidade do Rashi. Nós controlamos os nossos pensamentos. Sará falou, a Torá testemunhou, Kulam Shavim Letová. Sará conseguiu entender, e foi uma avodá, certeza, um trabalho, por isso que Rashi vem contar isso para a gente, que cada vez que acontecia isso, Sará talvez sentia algo, desconforto, mas ela podia fazer uma brachá, Baruch Atov Emetiv, como Hashem é gentil comigo. Como? Eu não entendo, mas eu não preciso entender. Quando alguém tem uma certa dificuldade, mas tem alguém que ele confia, fala para ele, olha, segura aí que eu vou te ajudar. Mas está doendo, tudo bem, mas vai doer um minutinho, mas a injeção vai doer, mas já vai melhorar. Se a gente confia no médico, aquela dor, comparada com um bem maior, é uma dor? Claro que é. Mas essa dor não vai me deixar chateada com o médico ou com a vida, porque eu entendo que a dor é peanuts comparado com o maior. Foi isso talvez que Sará sentiu, em todos. E é isso que Rashi fala para a gente, Kulam Shavim Letová. Olhem a grandeza de Sará. Se a gente for caminhar nesse mesmo assunto, um passo, pessoal, olhem o nosso hino nacional. Ve'ahavta et amonai elokecha, ame Akadosh Baruch Hu, bechol levavecha, com todo o coração. Pessoal, olhem que bomba! 2 comentaristas neste pasuk, que aparece na Torá, o nosso hino nacional, um chamado Ibn Ezra e o outro Ramban, Nachmanides, como eles traduzem a palavra Bechol Levavecha? Ame Hashem com todo o nosso coração. Como que a gente ama Hashem com o coração? Diz o Ramban e o Ibn Ezra, a gente fala isso todos os dias, é imprescindível saber a tradução. Diz o Ramban que Lev, coração, se refere ao Sechel, ao intelecto. Ame Hashem com o intelecto, com o Kodesh HaKodashim, com o nosso cérebro. Como assim? Peraí. Então Hashem devia falar, Habibi, ame Hashem bechol sich lecha, com todo o seu sechel, com todo o seu intelecto. Por que fala lev? Coração, e os comentaristas falam que se refere ao cérebro. Vai direto para o ponto. Hey, fala direto intelecto. Pessoal, olhem que bomba, deve ser que essa é a explicação. Tá certo que é nosso coração, mas o Ramban e o Ibn Ezra estão falando para a gente o seguinte, o nosso coração, ele é dominado pelo nosso cérebro. O que o nosso cérebro quiser pensar, o nosso coração vai sentir. Ame Hashem é um sentimento. Bechol levavecha, com todo o seu coração. Mas é o coração ou é o cérebro? É o coração.
mas o coração, o motorista do coração é o cérebro, o intelecto que coordena os pensamentos que o coração tem. Power. Por quê? Porque Hashem fala para a gente, olha, Yehudi, saiba você, Yehudiá, saiba você, que nós temos o poder total de controlar tudo o que nós sentimos. Isso responde à famosa pergunta. Não sei se a gente já se perguntou, alguma vez na vida a gente tem que se perguntar isso. Como a Kadosh Baruch Hu me obriga a ser humano a amar ele? Vê a primeira palavra do hino nacional, ame Hashem, imperativo, must. Como que eu posso amar Hashem? Hashem pode falar para mim, olha, jejua 25 horas. Eu não gosto de jejuar pessoalmente, eu não gosto. Mas se Hashem mandou, eu faço com muito carinho. E todos nós fazemos, Yom Kippur, por exemplo. Mas, ame Hashem é um sentimento. Hashem pode falar para mim, mergulha no mikveh 0 graus. Puxa, vai ser difícil, mas eu vou. Se fosse que Hashem tivesse mandado. Mas eu vou, ok. Devoção para Hashem. Mas como a Kadosh Baruch Hu obriga uma pessoa a amar ele? Me obriga a gostar de beterraba. Eu não gosto de beterraba, halas. Não pode me obrigar a gostar de beterraba. Diz o hino nacional, claro que pode. Bechol levavecha, com todo o coração. E coração é o cérebro. O que quer dizer isso? O cérebro domina o que o coração pensa. Se o coração quiser amar a Hashem via o cérebro, quer dizer, se o cérebro passar o comando direito, o coração vai conseguir amar Hashem. Ou seja, o coração da pessoa está aonde? Não nas mãos dele, no cérebro da pessoa. O cérebro que comanda o que nós sentimos. Não é à toa que tem um Rav, que ele não é famoso pelo nome, mas eu faço questão de mencionar o nome para que a gente conheça e fique um pouco mais culto ainda. Rav Elazar ben Moshe Azikri. Ele viveu em 1500, um Rav Sfaradi que nasceu e faleceu em Tzfat. Se a gente vai naquele famoso cemitério em Tzfat, a gente vai ver o túmulo dele está lá. Ele é mais conhecido pela obra que ele fez, chamado Sefer HaCharedim. Nesse Sefer HaCharedim, ele menciona que das 613 mitzvot que nós temos, 67, isso mesmo, mais do que 10%, 67 mitzvot, 67 mitzvot, elas dependem única e exclusivamente do coração. Ele traz uma lista lá. Por exemplo, amar Hashem. Amar Hashem depende do coração. Como que Hashem me ordena 67 mitzvot? Eu não sinto isso. Não sentir. A partir de hoje, se quiser, pode sentir. Se o nosso coração entender, por exemplo, quanto Hashem faz pela gente, quanto Hashem é grande, quanto é gostoso ser um Yehudi, a Torá está falando para a gente, é impossível não amar ele. Tudo começa no cérebro e desce para o coração. É isso mesmo. Vou provar para vocês de uma forma. Eu acho que talvez todo mundo tenha sentido o que eu vou contar para vocês agora, mas eu acho que talvez a gente consiga se relacionar com isso. Teve um dia, faz um tempo, eu não jogo mais bola por causa disso, eu prefiro fazer outros tipos de ginástica, porque eu não quero mais arriscar. Mas um dos dias eu estava jogando bola faz um tempinho atrás, e brincando, 2 times, campo de grama, e de repente, no outro time, eu lembro como se fosse hoje, no outro time, veio uma pessoa, ele queria pegar a bola que estava no meu pé, não sou artilheiro, não jogo tão bem, mas estava me divertindo, estava pegando a bola, ia chutar. Ele foi chutar a bola, em vez de chutar a bola, ele chutou o meu pé. Mas ele queria chutar a bola com tanta força para mandar a bola para o outro lado, que toda essa força foi colocada no meu pé. Eu escutei um barulho no meu tornozelo, eu pensei que meu tornozelo tinha voado. Olhei para baixo, estava lá, eu não queria parar o jogo, eu não queria cancelar se o jogo ia ficar com o número ímpar no time. Falei, vou continuar. Continuei jogando mais 20 minutos. Depois que termina o jogo, 20 minutos depois, eu olho para o meu pé, ele estava inchado, parecia uma melancia. Óbvio que eu fui no médico, no hospital, raio-x e toda aquela história que a gente conhece. Mas aí, eu perguntei depois para o médico, quando voltei, saí do hospital, fui fazer a consulta com o médico que eu conheço, eu perguntei para ele, olha, como que é possível que a gente joga, estava machucado, joga mais 20 minutos e depois vê que o pé estava inchado? Se já estava doendo na hora, como que eu consegui jogar? Pessoal, olhem como o cérebro do ser humano é perfeito, olhem que máquina Kadosh Baruch Hu criou em cada um de nós. Como? É simples.
quando a gente foca em alguma coisa, o resto perde a importância. Ou seja, a pessoa machucou o pé, mas já que ele está focado no jogo, o cérebro dele foca no jogo, o pé fica de lado, óbvio, não de lado, que a gente vai jogar com o pé, óbvio, mas a dor do pé, melhor dizendo, vamos lá então assim, fica de lado, a pessoa é capaz de jogar mais 20 minutos, depois ele olha o pé dele, uau! Quando ele olha, quando terminou o jogo, aí acabou o foco do jogo, foca no pé de volta. Nós somos capazes de coordenar o que nós sentimos, até mesmo a dor. Ou, trazer mais um exemplo que talvez a gente possa se relacionar. A pessoa chega em casa, expressão em português, eu estou morrendo de fome. Está pronto para abrir a geladeira, levantar ela e glupt, sheakol niamidvaró. Muita fome. Não almocei hoje, eu trabalhei muito, estou com muita fome. Aí de repente alguém liga para ele. Trabalho, amigo, alguma coisa que ele gosta, ou que ele precisa. Ele fica 1 hora na linha. E depois alguém pergunta para ele, mas cadê a fome? Você não estava morrendo de fome? Cadê a fome? Qual a resposta? Ah, é verdade. Ah, eu vou comer agora. Mas espera aí, 1 minuto. E aonde estava a fome nesse momento? A resposta é, a fome estava no mesmo lugar. Só que o cérebro, ele focou na ligação, focou na obrigação, focou no lazer, e a fome ficou em segundo plano. Na hora que terminou a ligação, ops, eu estou com fome de volta. Nós somos capazes de coordenar os nossos sentimentos. Bomba! Por isso que a palavra moach, cérebro, não aparece na Torá Kedoshá. Que palavra aparece na Torá Kedoshá? Lev, coração. A palavra moach, cérebro, não aparece. Por quê? Só aparece lev. Porque o lev é onde estão os sentimentos. Ame Hashem com o coração. Sentimentos até no mundo inteiro, quando a gente gosta de alguém, a gente faz um coração. O coração demonstra os sentimentos, na Torá não é diferente. Mas o comando, a caixa de comando dos sentimentos é o cérebro da pessoa. A gente entende também com isso, olha que giant, a Torá obriga a pessoa a ser feliz. Se a gente for contar isso para qualquer pessoa fora, pessoas estudadas, capazes, faculdade, fala para ele, olha, você não pode me obrigar a ficar feliz? Talvez, se eu preciso de uma bicicleta para ficar feliz, me dá uma bicicleta, mas sem a bicicleta você não pode me obrigar para ficar feliz. E como a Torá obriga cada um de nós a ficar feliz? A resposta é a mesma. Está fácil agora. Quer dizer, não é fácil ficar feliz, mas está fácil entender que se a pessoa começar, por exemplo, no caso da felicidade, olhar o que ele já tem, focar no positivo e outras muitas coisas que a gente conhece, mas o Hidush de hoje é que a luzinha do sorriso que está dentro de cada um de nós depende única e exclusivamente do cérebro da pessoa. A gente tem Gdolim, que em momentos de adversidades gigantes dançaram. Não tem a história que cada vez que eu vou para a Marcha da Vida, eu escuto. História verdadeira. As próprias pessoas que estavam lá contaram. Entraram na câmera de gás, Hassidim de Ger. Eles falam um para os outros, ops, hoje é Simchat Torah. Como alguém fala que hoje é Simchat Torah no meio do campo de concentração, eu não sei. Não sei, não sei, vou contar para vocês. Mas eles falaram, hoje é Simchat Torah. Aí um falou para o outro, a gente não tem Torá aqui. O que a gente vai fazer? A gente não tem Torá, mas cada um tem a si próprio e tem uma Neshama. O que fizeram? Começaram a cantar dentro da câmera de gás. Pessoal, situação nível black belt, faixa preta. Lá eles encontraram a simcha deles. O oficial nazista escutou aquela gritaria lá dentro, música, falou, o que vocês estão cantando? Saiam imediatamente daqui. Para dar um castigo neles. Tiveram um castigo, mas não faleceram. O campo foi libertado depois, e a história foi contada por eles próprios. Em qualquer situação, loleno, que a gente não precise passar por ela, o controle dos nossos sentimentos está nas nossas mãos? Não, no nosso intelecto. Em 1930, um dos
Rabanim de Jerusalém e da Edah Haredit. O nome dele era Rav Yosef Duchinsky. Antes de Israel, ele morou na Polônia. Isso na época da Primeira Guerra Mundial ainda. E tinham muitos Yehudim que tiveram que fugir da Polônia, Primeira Guerra, não Segunda, e foram para a yeshiva dele, enquanto ele ainda estava na Polônia, obviamente antes de ser Rav em Israel. E um dia, de uma forma de surpresa e assustadora e difícil, um batalhão de oficiais passa na yeshiva para averiguar os estudantes lá se todos tinham documentos para estarem lá e não havia nenhum fugitivo lá. E no caso, sim haviam. No meio do shiur, eles escutam os soldados chegando e os alunos de fato começaram a suar de medo, como é de se entender. Tinham alunos que contaram depois que eles queriam pular pela janela para fugir dos soldados que estavam subindo para a yeshiva. Mas eles olharam pela janela e viram que haviam soldados embaixo também. Tanto era o medo da cena. Rav Duchinsky, com muita calma, ele olha para os soldados e pergunta para eles: o que vocês querem? Falou: a gente quer procurar se tem alguns alunos poloneses fugitivos aqui na sua yeshiva. Todo mundo começou a ficar com muito medo, os alunos olharam para baixo. Rav Duchinsky falou para eles o seguinte: olha, os alunos que estão aqui sentados agora nessa aula que eu estou dando, são todos daqui, tranquilos, são moradores. Tem alguns que estão sentados lá do lado, naquela sala do lado, onde vocês estão olhando, ele apontou para o lado, esses daqui precisa confirmar se eles não são fugitivos, eles não são parte do grupo que eu dou aula para eles. A polícia falou para o Rav: muito obrigado pela informação. Entrou na sala do lado, começou a procurar um a um. E falou: e vocês? Documento. Todos eles estavam preocupados, mas cada um da sala do lado tinha documento. A polícia fala para o Rav: desculpa atrapalhar sua aula e muito obrigado. Nunca mais voltaram para aquela yeshiva. Meus queridos, escutem só o resto da história. Todos os alunos que estavam na sala do lado eram de verdade pessoas que moravam lá. Os alunos daquele shiur naquele dia eram poloneses, muitos deles. O que Rav Duchinsky fez? Falou: olha, os alunos que estão aqui, tranquilos, eles são daqui mesmo. Olhem os do lado. Por que os guardas escutaram ele e não verificaram as pessoas que estavam no shiur também? Porque Rav Yosef Duchinsky falou com uma tremenda calma, tranquilidade, que era tudo tão verdadeiro para salvar aqueles meninos, que os oficiais acreditaram. Como que ficou tranquilo um homem numa situação dessa que tinha dezenas de vidas em perigo? A resposta é Bechol Leva Avecha. A palavra Moach não aparece cérebro na Torá em nenhum momento. É Lev que aparece. Quando a pessoa quer, ela trabalha sobre si. Um homem desse trabalhou não na hora, mas antes, para chegar nesse naipe, todos os sentimentos da pessoa estão na mão dela. E a pessoa escolhe o que sentir. O que vem de fora a gente não escolhe muitas vezes, mas o que sentir depois que aquilo já veio, isso está nas nossas mãos. Escutem só essa segunda história. O diretor de Torah Vadat, grande homem, gigante na Torá, especialmente dos Estados Unidos, Rav Shraga Feivel Mendelovich, 1900 a gente está falando, quando estava durante a época agora da Segunda Guerra, ele escutou quantos Yehudim estavam sofrendo do outro lado do planeta, lá quase grande parte da Europa, e ficou muito chateado com a situação. E cada dia, ele não estava nos locais de perigo, estava nos Estados Unidos, mas muito, muito triste por cada notícia que ele escutava, de pessoas que ele conhecia, não conhecia, cada Yehudi doía o coração dele. Ele fazia parte de um grupo chamado Vad Hatzalah, e cada notícia era muito difícil para Mendelovich engolir ela. Num dos dias, ele tinha um casamento. Ele foi para o casamento, mas as notícias acompanharam ele. Ele chega no casamento, fala parabéns para um noivo, e o noivo olha para ele e fala: Rav, uma perguntinha. O senhor disse para mim que o dia mais feliz da minha vida vai ser meu casamento.
Agora eu chego no meu casamento, eu estou vendo o senhor com essa cara, aconteceu alguma coisa, Rav? Será que de fato aquela mensagem que o senhor me passou mudou alguma coisa e não é para ser tão feliz? Desculpa perguntar, assim falou o noivo, naquele dia, para Mendelovitch, tudo isso nos Estados Unidos. Mas Rav Mendelovitch, escutando aquelas notícias, tinha um dia muito difícil, e dias e semanas e meses assim. Quando ele escuta isso, ele fala, você tem razão. E os alunos contam que nunca viram Rav Mendelovitch dançar com tanta alegria, tanta empolgação, tanto yupi-yupi num casamento como a Simcha Master, como naquele casamento. Um homem que a informação pegou ele de verdade, você tem razão. Mudou do azedo para o mais doce, porque Gdolim entenderam e sabiam, tinham isso na mão, que os sentimentos da pessoa nós controlamos eles. A gente controla quando alguém chega em casa chateado, por exemplo, e é ok falar. Porque quando a gente fala, a gente sabe que a gente tem sentimentos. É muito mais grave não falar. Importante notar isso. É muito importante verbalizar isso. Não, eu não tenho sentimentos, eu estou bem. Mentira. Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou maravilhosamente bem. Muito importante que cada um de nós conheça os seus próprios sentimentos. Fato é que tem 67 mitzvot que pedem, estão ligadas com os nossos sentimentos, como a gente mencionou. Se eu nem sei que eu tenho sentimentos, como é que eu posso cumprir essas 667 mitzvot? Mas voltando, a gente chega em casa às vezes e fala, hoje estou muito chateado. Por quê? Porque fulano acabou com o meu dia. Hoje eu estou chateado porque no trânsito, no trânsito eles falam que é fulana, né? Acabou com o meu dia. No trabalho, no emprego, na sinagoga. Ok, quando as crianças contam isso pra gente precisa escutar. Mas nós precisamos saber, cada um consigo mesmo, o seguinte, não para julgar os outros, mas cada um consigo mesmo, mais uma vez. Ninguém acaba com o nosso dia. O fato foi um fato que poderia ter acabado com o nosso dia. Poderia ter incomodado muito, e foi de verdade desconfortável. Mas a pessoa escolhe acabar ou não com o dia dela. Tem fatos que são mais propensos e outros menos. Mas quem escolhe para cá ou para lá somos nós, porque os nossos sentimentos estão nos nossos controles. O que acontece vem de fora para dentro. Os sentimentos são de dentro para fora. Isso nós temos controle. Hoje em dia está muito na moda meditação. O que é meditação? Eu poder controlar o que eu penso. Eu quero me sentir zen agora. Música, conte até 10, respire fundo. Ok, é isso mesmo. O que quer dizer isso? A Torá falou isso para a gente antes. Habib, você tem controle dos seus sentimentos. Um precisa tomar um refrigerante gelado, o outro precisa escutar uma música clássica, o outro consegue fazer isso estudando Torá, o outro consegue fazer isso conversando com alguém, cada um é diferente. Mas que a gente tem controle dos nossos sentimentos é isso. É isso que a gente está falando hoje. Nós somos o que nós pensamos. E nós controlamos o nosso pensamento. Vou terminar com uma informação que talvez seja um pouquinho difícil de escutar no começo, mas acompanhem que ela fica bem clara logo em seguida. A gente acha que nosso patrão, nosso funcionário, nossa esposa, nosso marido, nosso filho, quem for, na verdade, muitas vezes a gente olha e eles não são aquelas pessoas. A esposa da pessoa não é quem a gente está olhando. O marido não é. Já explico, um minuto. Segurem as pontas. O filho não é. O patrão não é. E daí por diante. Querem ver? Olha que legal essa tangente desse assunto que a gente está falando. Eles são quem nós imaginamos que eles são. Se a gente olha para o nosso patrão, por exemplo, como um bruxo, cada vez que eu olhar ele, eu estou vendo um bruxo na minha frente. Mas de fato ele não é. Eu deixei essa imagem penetrar dentro de mim e as minhas lentes, aqui chamada Moach, o nosso cérebro, enxergam ele como um monstro. Talvez seja uma pessoa maravilhosa, a gente não deu oportunidade disso acontecer. Talvez nosso filho, nossa filha, nosso esposo, nosso marido são pessoas magnificamente boas, mas a gente criou uma imagem e a gente enxerga tudo na vida como
o nosso cérebro está pronto a enxergar. Olhem que magnífico, muda a vida da pessoa isso. Talvez a pessoa precisa parar um segundo e dar um reset em como a gente olha para cada uma das coisas. Para a Torá, para o conjunto de mitzvot. Pode ser um peso, pode ser uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de Olam Haba e de Olam Hazé também. E de entender o que Hashem quer de cada um de nós. Tudo na vida, a gente escolhe o que olhar, está nas nossas mãos. E já que a gente está falando de sentimentos, e nesses últimos 2 ou 3 minutos eu finalizo. Olhem como é importante saber que a gente controla os sentimentos, saber que a gente tem sentimentos e cuidar dos sentimentos dos outros também, já que a gente está falando sobre isso hoje. Uma vez, alguém veio para o Rebbe de Satmar, uma vez não, muitas vezes. O Rebbe de Satmar, tem muitos Hassidim, muitas pessoas que gostavam muito dele, e doavam para ele um valor grandíssimo, e ele tinha um fundo com esse valor e dava tzedakah para muita gente. O Rebbe de Satmar ajudou gente, seja de Satmar, não de Satmar, ajudou Yehudim de todas cores e sabores. O Rebbe de Satmar era famoso, em especial, por ajudar muitas pessoas financeiramente. Uma vez, uma pessoa veio para o Rebbe de Satmar e falou para ele o seguinte: Rav, eu preciso de $21.000 para casar minha filha. O Rebbe de Satmar chamou os gabaim dele, pediu e entregou para ele, para aquela pessoa, $20.000. A pessoa ficou muito feliz. Rav, em 3 minutos o senhor me ajudou, muito obrigado. Agradeceu o Rav profundamente e foi embora. Next, próximo, os gabaim falaram para o Rav, um minutinho. Quem dá 20, dá 21. Se o senhor vai dar 5, 4, 3, 1.800, 180, ok. Mas se o senhor já vai dar 20, e ele pediu 21, Mishiberah, faz 21 de uma vez, por que o senhor deu 20? Disse o Rebbe de Satmar, eu podia ter dado 21, vocês têm razão. Mas se eu tivesse dado 21 para ele, o que ele ia pensar? Poxa vida, devia ter pedido 22, porque o Rebbe me deu tudo o que eu pedi. Então disse o Rebbe de Satmar, olha que gênio. Eu vou dar um pouco a menos para que ele entenda o quê? Que eu só tinha 20 para dar. E se ele pedisse 30, eu não ia conseguir dar, porque eu só ia conseguir dar 20. Ou seja, eu dei para ele e fiz ele sair bem, não com o pensamento, a pulga atrás da orelha, que talvez ele poderia. Não. Isso é estar em touch com nossos sentimentos e com o sentimento dos outros também. E com esse pensamento pequeno eu termino, queridos. Fiquei pensando outro dia o seguinte: a pessoa ver, olhar, não necessariamente depende de nós abrirmos os nossos olhos. Quer ver? Muitas vezes a gente tem alguma coisa um pouco mais longe e a gente não enxerga direito. A gente fecha o olho, força um pouquinho o olho, talvez não seja saudável, mas de vez em quando a gente faz isso, ok? A gente força o olho, fecha o olho para enxergar melhor. Ou seja, às vezes fechando o olho a gente enxerga melhor. Acompanhe comigo. Alguém pede um conselho para a gente. O que a gente fala? Deixa eu ver. A gente fecha os olhos, pensa, reflete, se for um conselho um pouco mais elaborado, fecha os olhos, pense, fala, deixa eu ver, e responde para ele. Como assim? Você fechou o olho e falou, deixa eu ver? Sim, porque às vezes ver, olhar e enxergar não precisa dos olhos. A gente enxerga dentro de nós também. Olhando para dentro, a gente consegue muitas vezes enxergar o mundo muito melhor, da forma que a Kadosh Baruch Hu quer. Muito boa noite a todos e ótima semana.